Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós vamos pegar aqui da página 364, onde fala sobre as atividades econômicas e as fontes de energia. A princípio, o texto vem falando sobre toda a questão da evolução tecnológica, E com a evolução tecnológica, se eu tenho mais tecnologia, eu agora quero produzir mais. Até porque as pessoas estão consumindo mais. Então, eu vou ter que procurar novas fontes de energia para poder produzir. E aí o texto fala das fontes de energia primárias, Que são aquelas que são utilizadas sem passar por processos de transformação física ou química. Como, por exemplo, a madeira, o carvão mineral. Pego a madeira, vou colocar aqui e vou usar ela do jeito que ela está. Isso é fonte primária. E fonte secundária são aqui as que precisam passar por algum processo, como no caso a gasolina. Gasolina a gente não acha ela no meio ambiente do jeito que ela é, não. Primeiro a gente precisa extrair o quê? O petróleo. E daí transformar, nos vários combustíveis, como no caso a gasolina. Essa é a diferença entre as fontes primárias e secundárias. E aí o texto fala sobre a questão dos combustíveis fósseis, primeiramente. Os combustíveis fósseis são vários, Eles são formados pela decomposição dos restos de plantas e animais que viveram há milhões de anos, E aí eles são encontrados nas camadas, nos sedimentos de rochas, e eles estão depositados ali, E aí, de alguma forma, o homem, vai tentar ir atrás, dessas fontes, E o aumento das atividades econômicas, da industrialização, fez com que o homem fosse atrás, dessas fontes de energia. Aí o texto diz que a dependência dos combustíveis fósseis, fez com que fique evidente, na questão da crise da produção. Quando acaba, há uma queda na produção, na produção econômica. Nós vamos ver aqui a questão do petróleo em si. Eu coloquei aqui uma imagem, porque o texto fala sobre o óleo diesel, sobre a gasolina, aí ele depois é que ele vai mostrar de onde vem, onde estão essas reservas. No texto mesmo de vocês, na página 365, mostra, algumas reservas. Na marcação em azul, a reserva de petróleo, em verde, reservas de gás e em rosa, reservas de carvão. No caso do Brasil, nós temos em maior quantidade o quê? Reserva de petróleo, que é a barrinha azul. E em verde, reservas de gás e bem menos reservas de carvão. O texto mostra também na página 365, fala sobre as usinas termoelétricas. O que são usinas termoelétricas? Deixa eu ver aqui se eu coloquei a imagem dela. Não. Usinas termoelétricas. É a geração de energia elétrica utilizando combustíveis fósseis, que ocorre, retirado de algum local onde eles mais estão concentrados, Aí ele diz aqui, a primeira etapa envolve a queima do carvão mineral, do óleo diesel ou do gás natural para aquecer a água nas caldeiras. Então, a usina termoelétrica é a energia através da queima desses combustíveis que faz com que aqueçam a água que estão nessas caldeiras, que a imagem da página 365 mostra. Então, o vapor dessa água, a uma alta pressão, faz então gerar as turbinas. Então, a usina termoelétrica é uma água aquecida nessas caldeiras a partir da queima de alguns combustíveis, Então, aqui já é uma energia secundária. Primeiro precisou queimar um combustível, algo que já estava na natureza. E aí nós vamos falar do petróleo, Do petróleo em si, a formação desse petróleo. Como é que acontece,
é ao longo de muito tempo, ao longo de milhões de anos, né? A matéria orgânica, restos de plantas e animais, vai se acumulando no fundo dos oceanos, né? E vai formando aquela camada, uma por cima da outra, até chegar até ela ser soterrada, né? Vai se depositando camadas e camadas, uma por cima da outra. Aí a camada de cima chega, vai compactar, ou seja, como se desse assim uma imprensada nesses sedimentos, tá? Aí depois de um determinado tempo, né, milhões e milhões de anos, essa matéria orgânica, né, se transformou em o quê? Uma substância oleosa, né? E como o texto diz, no caso do petróleo, de coloração escura. E aí esse petróleo, né, essa substância é como se fosse assim. Lembra a questão do lixo, que ele faz com que desça aquela águazinha chamada chorume, aquele líquido? No caso do petróleo, o resto de plantas, animais, a matéria orgânica, com muito tempo, ela vai soltando aquela água, aquele líquido que vai se tornando oleoso devido à quantidade de milhões de anos que fica, né, soterrado. E aí ele foi se percebendo que geraria, né, energia. E a partir daí, né, após ele chegar a uma determinada coloração, aí ele fica, né, entre essas camadas. Aí, como o texto diz, que para extrair, né, precisa alcançar um reservatório por meio de poços de extração. Então, são feitas perfurações em grandes profundidades até atingir as camadas, né, que conseguem chegar até esse petróleo, até esses reservatórios, né? E aí, em seguida, depois de extraído, as refinarias vão fazer a separação, né, conforme a condição de temperatura deles. Então, ó, sai da estação, né, de extração, e aí ele vai para os tanques. Nos tanques, eles vão para onde? Ele passa por esse forno. Então, a cada temperatura, né, a cada temperatura que ele é jogado na torre de destilação, a uma determinada temperatura é tirado o gás, né, o gás em si. A uma outra determinada temperatura, a gasolina. Aí, quanto mais ele é coado, até ficar só aquela camada preta, que é o asfalto, que é utilizado, né, na pavimentação. Então, são vários produtos, né, originados de um só, tá? Então, e aí o texto fala que no Brasil a exploração de petróleo é realizada desde a década, né, final da década de 1930. E a gente pode destacar a Bacia de Campos, que é Rio de Janeiro e Espírito Santo, naquela região ali, né, no Oceano Atlântico, é onde tem a maior reserva, no caso do Brasil. E aqui a gente traz esse mapa que está na página 368, mostrando algumas outras áreas que não tão grandes quanto a Bacia de Campos, mas que também tem essas reservas na camada chamada pré-sal. Então, foram encontrados esse gás, né, em outras camadas. E aí foi criado esse mapa para que ficasse, né, que fosse encontrado de uma forma mais precisa. Então a gente pode ver que no Ceará tem, no Rio Grande do Norte. Então toda essa área de litoral, né, ela vai ter essas áreas, né, de extração. E o texto fala que o petróleo brasileiro como dizer, no entanto, o petróleo brasileiro não apresenta qualidade para produzir alguns derivados e por isso o país ainda importa combustíveis de outros produtos. Então, assim, tem algumas coisas que ele não consegue suprir e aí é preciso ainda comprar, tá? Exportar. Na página 369, né, fala sobre o gás natural. O que é o gás natural? É uma fonte de energia primária, ou seja, a gente usa diretamente sem precisar transformar, utilizada nas indústrias em usinas termoelétricas para a geração de eletricidade. A extração e a distribuição do gás natural ocorre por meio de gasodutos capazes de transportá-lo para lugares mais distantes. O gás natural
pode ainda ser adaptado para ser utilizado como combustível em veículos. Claro que aqui ainda não tem este tipo de veículos. Então, esse gás, ele é originado também, né, de combustíveis fósseis, mas ele tem a demanda dele tem crescido, ou seja, o petróleo tem diminuído, ele tem crescido. E aqui o texto fala que é usado em muitos reservatórios, né, em muitas usinas, né, termoelétricas. E aqui eu coloquei a imagem que tem no livro de vocês de uma reserva de gás natural no Amazonas. Na página 370, fala sobre o carvão mineral. O carvão mineral é um material formado da decomposição de restos de vegetais, no caso aqui é vegetais somente, e é rico em carbono e pode ser usado como fonte primária para a geração de energia. Claro que aqui no Brasil a produção ocorre principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas não é o suficiente para abastecer tudo, né, a ponto de a gente deixar de usar o petróleo. Tá? Então, aí como o texto diz, mesmo tendo sido extraído em larga escala desde então, ainda há reservas desse recurso que continua sendo importante fonte de energia, da qual dependem, por exemplo, as indústrias siderúrgicas. Então, assim, em alguns locais do mundo, Estados Unidos, Rússia, eles utilizam geralmente para as indústrias siderúrgicas, né? Em algumas fábricas. E foi um importante, né? Uma importante fonte de energia utilizado principalmente na primeira Revolução Industrial. Então, não é um combustível novo, tá? Ele apenas foi esgotado em algumas áreas, né? Ele é um combustível fóssil, mas ele foi aos poucos sendo usado porque ele é um combustível considerado poluente. Comparado com os outros, ele é poluente, porque a sua queima libera grandes quantidades de gás carbônico. Então, à medida que foi passando, né, primeira Revolução Industrial, segunda Revolução, à medida que foram conhecendo o petróleo, aí já se usou o petróleo. Hoje em dia, a gente já utiliza outras fontes que a gente vai ver mais à frente, e aí a gente foi deixando de usar aquele que mais polui. Vamos ver agora as fontes de energia alternativas, né? São novas fontes, né, que começaram a ser exploradas já nas últimas décadas, como eu disse. Na primeira Revolução Industrial, lá no século XVIII, carvão mineral, depois o petróleo, depois gás natural, e assim até evoluir e achar energias alternativas, novas formas, né? No Brasil, tem um elevado potencial, mas elas ainda assim não fazem parte assim vamos dizer assim, nós só vamos usar esse tipo. Não, depende do lugar, né? Eles utilizam mais uma ou outra. Eu trago aqui os aerogeradores, né? Que são aquelas hélices de usina eólica, ou seja, energia gerada a partir do vento. Então, o vento, né? Você pega, vai só girar os aerogeradores, vai só girar as grandes hélices e vai armazenar energia. Geralmente pode ser instalada em terras firmes ou então perto de áreas oceânicas, como no nosso caso, acho que todos já puderam ter oportunidade, né, de quando a gente em Parnaíba, Luiz Correia, e em algumas áreas no sul do Piauí, se não me engano, sudeste do Piauí. Tem algumas outras áreas. E as usinas eólicas, elas não produzem poluição à atmosfera, né? É considerada uma fonte de energia limpa, mas o grande problema dela é que a instalação dessas usinas tem um custo muito elevado. Por isso, o Brasil tem apenas 2%, né? Apresenta a participação de 2% na geração de energia eólica no mundo. Aí diz, existem usinas instaladas no Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, né, localizados em áreas próximas ao mar, por causa dos constantes ventos, né? Então, se você for analisar, quando um combustível ele é tão poluente, quando você acha outro, ele tem um outro problema, que é a questão da instalação, que às vezes é muito caro.
A energia hidráulica, né, ou hidrelétrica, é o movimento da água que pode ser aproveitado pelas usinas hidrelétricas e gerar energia elétrica. O funcionamento dessas usinas, né, depende das águas de um rio, que é represada de uma forma que ele cria um reservatório e a queda dessa água, a força, movimenta as turbinas. No caso do Brasil, o potencial hidrelétrico de um lugar é conforme, né, a quantidade de rios, a água, se o rio tem muita água e se é formado um grande lago. Geralmente, áreas mais elevadas, rios de planalto, né, rios que nascem em áreas mais altas, eles têm esse potencial. Como diz, as usinas hidrelétricas não geram poluição atmosférica, apresentam baixo custo de manutenção se comparados com outras fontes. Porém, tem algumas desvantagens também. Por quê? Vamos ver a desvantagem. Porque para implantar uma usina depende de investimentos elevados e também requer um estudo, porque ele vai precisar inundar uma área muito grande. A grande diversidade de animais e plantas daquela área precisam ser mudadas de lugar, né? Porque a partir do momento que represa a água, vai formando um lago e aí as comunidades precisam ser retiradas, desalojadas. Então assim, tem um custo elevado por conta disso. É só represar um rio, mas aí você vai ter que tirar as comunidades, as plantas, os animais que estão à beira para que eles não... Porque a água vai tomar aquela área toda. Então, é limpa, mas tem o seu custo muito elevado. Mas é a que a gente mais usa, no caso nós aqui. Energia nuclear. Energia nuclear, eu até coloquei uma figura diferente da que está no livro, né? Energia nuclear, ela representa uma fonte de energia não renovável. Já está dizendo, não se renova. Dependendo da exploração de minerais radioativos. Então, ela depende da exploração de minerais. Portanto, se esgotar naquela área ali, não tem como renovar. Em usinas termoelétricas nucleares, esses materiais sofrem processos controlados para liberar energia. Então, eles vão passando por processos que eles vão liberando calor, né? E o vapor de água é como a gente já tinha falado, né? Da questão do vapor, né? Da água, que ele vai sendo aquecido, né? Lá o que a gente tinha falado, antigamente ele era aquecido pela queima de alguns combustíveis e aqui é pelo que esses materiais nucleares vão soltando e aí eles vão aquecendo essas grandes caldeiras, né? E aí geram as turbinas, né? Alguns países, né, utilizam essa fonte de energia, como Japão, Estados Unidos, França. O governo brasileiro, na década de 1970, tentou investir, né, num programa nuclear, mas o seu uso como fonte de energia, apesar de não poluir a atmosfera, mas ameaça, né, a vida do planeta por causa do impacto produzido pelos resíduos radioativos. Então, assim, aquilo que vai saindo depois de utilizado são resíduos radioativos, ou seja, utiliza núcleo de alguns materiais, tá? Quando vocês forem estudar química, vocês vão entender mais profundamente o que é o núcleo de algum material. Aqui eu coloquei uma imagem, né, vista aérea da usina voltada à produção de açúcar no Mato Grosso, a produção de biomassa. Então, energia biomassa é uma fonte energética originada de materiais orgânicos, o nome já diz, bio. Então, plantas, restos de madeiras, lenha, cana-de-açúcar, soja, lixo orgânico, vamos dizer assim. Esses materiais, eles são queimados, né, em termoelétricas, assim como o carvão mineral foi, né? E então eles são transformados, né? Esse combustível que sai dessa queima, como no caso, a gente vê o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar, o biodiesel produzido a partir da mamona. Então, são combustíveis extraídos da queima desses materiais orgânicos. O Brasil é um dos países que mais utiliza essa fonte de energia.
e com disponibilidade, tem muita área, a gente tem condições de cultivar, né? Tem clima favorável e solos adequados para essa produção. No entanto, o desmatamento causado para abrir áreas de cultivo é uma das principais desvantagens. Então, como sempre, é uma outra fonte de energia, é limpa, mas devido ao seu processo todo, né, de despejo do resíduo dos materiais já queimados, e porque também para fazer a plantação, por exemplo, de cana-de-açúcar poderá precisar de desmatar alguma área, essas são as principais desvantagens. Temos aqui também a energia solar. É a energia, né, através dos painéis fotovoltaicos, né, a luz solar, ela entra, né, é uma fonte renovável e limpa, né, ela vai, utilizada os painéis, né, fotovoltaicos para que eles possam fazer essa, a partir, né, da entrada, né, como se eles estivessem assim, eles pegam aquela radiação e transformam, né, em energia elétrica. É limpa totalmente? Sim. Mas qual é a desvantagem? É porque é uma baixa produtividade, né? Assim, precisa de muitos painéis para produzir energia e a instalação também é bem cara. E aqui na página 375, o texto fala sobre a conscientização para a proteção do meio ambiente. O que é isso? Se trata de, à medida que o tempo foi passando, a população foi crescendo, os modos de vida, as novas formas de consumir, e aí foi preciso, né, que ONGs, ambientalistas, as pessoas foram se juntando ao ponto de tentar fazer um trabalho que eles pudessem consumir, mas que não consumissem tudo, mas que tudo fosse de forma bem limpa e renovável. E a partir daí foram surgindo alguns objetivos, né, ou vamos dizer assim, novas formas de conscientização, novos hábitos de consumo, para que as pessoas pudessem ter, de certa forma, um respeito, ou respeito à natureza, sim, e a conscientização de preservação. E aí, aqui a gente traz alguns que, na verdade, é tudo uma questão de conscientização. E aí ele fala, o que você faz pelo planeta? Economizar água, zelo pelo meio ambiente, usa a bike como transporte para não usar um transporte que tenha como rejeito, né, fumaça, usa produtos orgânicos, lâmpadas que não consumam muito de energia. Isso tudo é uma forma de consumir, só que de forma consciente. Na página 376 de vocês, coloca também, né, algumas formas. Antes de chegar ao consumidor, os produtos são embalados. Então, assim, ele não vem da forma que você vê. Ah, já veio assim, não. Passou por um processo. Antes de chegar à lanchonete, as embalagens são transportadas desde a fábrica. O mundo tem cerca de 1 bilhão de automóveis emitindo gases para exatamente levar essas embalagens. Aí o 3. Mesmo antes de serem embaladas, esses materiais eram apenas papéis. O 4. Antes de serem papéis, eram fibras vegetais, né, retiradas da celulose. A celulose é uma fibra encontrada na madeira, então foi preciso o quê? Extrair madeiras da natureza. O 6. A madeira extraída do meio natural é cortada e transportada. Quando o processo produtivo é feito com responsabilidade, a madeira utilizada é de árvore florestada. Muitas vezes não é, mas ultimamente tem se feito o possível para que realmente seja, né? Antes de serem cortadas, as madeiras eram árvores que se desenvolveram naturalmente ou que foram plantadas. Então, assim, esse é um processo, né, de como tudo que chega para nós passou por um processo e, de certa forma, por melhor que seja, deixou marcas no meio ambiente. Então, é isso que o texto quer mostrar, que existem as fontes de energia, né, as mais antigas, gás natural, petróleo,
e carvão mineral, que todos eles são combustíveis fósseis, só que retirados em momentos diferentes. O carvão mineral é só vegetal, o petróleo é vegetal e animal. E aí eles foram sendo utilizados em períodos diferentes, mas que surgiram sim as novas fontes de energia, como eólica, hidráulica, nuclear, biomassa, solar, só que todas elas, embora não causem um impacto no meio ambiente, têm um custo, têm uma desvantagem, tá? Aqui a atividade, né, desta videoaula, vocês vão fazer, né, anotar os pontos que vocês entenderam e os que vocês não entenderam e me enviar como sempre tem feito, tá ok? Muito obrigada e até mais.